Pai, em nome de Jesus, nós continuamos, ó Pai, diante da Tua presença, assim como cantamos. A Tua presença atraiu a cada um de nós aqui nessa noite, ou a ouvir essa palavra. Eu peço, ó Pai, que o Senhor venha nos conduzir, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e nós nos rendemos a ela todos os dias. Nós queremos, ó Pai, vivenciar a Tua palavra, queremos, ó Pai, amar a Tua palavra e honrar ao Senhor, que é o Deus da palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos rendemos a Ti e continuamos, ó Pai, com o nosso coração e a nossa mente no Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Queridos, crise de identidade, quem já teve? Eu! Crise de identidade. Eu vejo que a crise de identidade, com certeza você já viveu em algum momento da sua vida. Alguns lá na pequena infância, outros na adolescência, talvez você está vivendo isso agora. Quem eu sou, para onde que eu vou, o que eu vou fazer da minha vida, faculdade que eu preciso fazer, os meninos aí que estão terminando o ensino médio, gera essa crise. Ou você terminou os estudos e agora vem teste vocacional para saber que curso que eu vou fazer, que faculdade eu vou fazer, que isso vai definir o curso da minha vida. As crises de identidade, elas vêm e vão na nossa vida, independente do tempo que você vive. Não só na adolescência, mas quando chega a paternidade também, a maternidade, vem outras crises. Meu Deus, até agora há pouco eu era solteiro, agora estou com um bebê no colo. Aí você fala, o que eu vou fazer? Alguns se descabelam, outros se desesperam, outros se encontram, né, nessa identidade de pai e de mãe. Eu, pessoalmente, me encontrei como pai do Davi. Há 10 anos atrás, e faz amanhã, ele nascia. E naquele momento, onde Davi nasce, havia no meu coração um desejo muito grande de ser pai, eu já falei isso aqui várias vezes. E quando Davi nasce, uma identidade de pai é gerada em mim. Isso é muito, muito, muito sobrenatural, essa identidade. Mas aí, com certeza virão outras crises ainda, né, quando os filhos vão crescendo, ou quando a velhice vai chegando, o seu vigor não é mais o mesmo. Você fala, nossa, até esses dias eu conseguia acordar disposto e correr milhas, agora as costas doem, né? Aquelas dorzinhas veem sobre mim, e aí você fala, eu não sou mais o mesmo, quem eu sou, onde estou, para onde eu vou, donde eu vou, né? Para onde eu vou, como eu sou. Então, assim, essa crise de identidade, ela vem sempre sobre as nossas vidas, e se não veio ainda sobre a sua vida, com certeza vai vir, tá? É isso que te digo. As crianças, elas nascem e crescem, e pequenininhas, a gente às vezes gera algumas crises dos nossos filhos sem perceber, pressionando, dizendo, filho, o que você quer ser quando crescer? E talvez ele não tenha resposta para isso, talvez a referência que ele tenha é ali. Muitos com certeza vão querer ser professor, ou vão querer na sua pequena infância ser o que seu pai ou sua mãe são dentro da sua profissão. Outros, sobrenaturalmente, já têm alguma preferência. Enfim, o conceito de identidade, e hoje esse conceito de identidade tem sido muito debatido, muito discutido. Eu não vou entrar aqui profundamente nisso também, por questão de tempo, mas Erik Erikson, em 1968, ele é um psicólogo alemão, e ele define esse termo, identidade. Ele começa a trabalhar também esse termo, crise de identidade, essas crises que vêm. Então, a identidade, o que é? É a totalidade do ser humano, é quem nós somos. É os nossos componentes biológicos, sociológicos e teológicos, por que não? São os nossos componentes sociais. Tudo isso está dentro de quem eu sou, dentro da minha identidade. A identidade, então, ela não é algo estático, ela é algo que se desenvolve no decorrer da nossa vida. A gente nasce com algumas coisas, alguns traços na nossa personalidade, mas no decorrer da vida, a nossa identidade ela vai sendo mudada, vai sendo definida ainda conforme a gente vai crescendo. Então, definir a identidade é entender que são atributos que nos caracterizam. E vão ter os atributos exteriores, vocês vão olhar para mim e vão
me ver na rua amanhã, depois de amanhã, e vão me identificar por causa do meu biotipo, bonito inclusive. Eu vou olhar para você e vou fazer a mesma coisa, porque você também é lindo, é linda, e eu vou te reconhecer na rua por causa da sua identidade, do seu biotipo. Só que existe uma identidade que está dentro de mim, que é subjetiva. Então eu te conheço, talvez em algumas áreas, eu te conheço em partes, não te conheço totalmente. Não é assim? Você me conhece em partes, não me conhece totalmente. Vai ter algumas partes em mim, dentro de mim, que são bonitinhas e outras nem tanto. E é assim com todo mundo, é ou não é? Então nós temos aí essa identidade subjetiva. A identidade também é o conjunto de experiências que nós temos na vida. Todas as experiências que a gente vai tendo na vida vai construindo a nossa identidade. Experiências boas e ruins, todas elas vão construindo a nossa identidade. Vão ter pessoas que, por causa de um trauma que tiveram lá na pequena infância, de criança, vão trazer isso para a sua vida adulta e isso vai marcar a sua identidade. Isso é muito sério também. Beleza, mas eu estou falando de crise de identidade. E quando vem essas crises? O que a gente tem que fazer? Vem as crises de quem eu sou, como eu brinquei, o que eu vou fazer, por que eu estou aqui, o que o Senhor quer de mim aqui, permeiam a nossa mente todo o tempo, vão permeando a nossa mente em diferentes épocas da vida. Então esse tipo de questionamento, ele não é de todo ruim. Não é de todo ruim, porque são perguntas que a gente vai fazendo para nós mesmos, para que vá se definindo de fato quem eu sou. Então eu coloco as cartas na mesa e vou olhando a minha vida e vou me questionando sobre algumas coisas. Então você precisa sim se questionar, responder essas perguntas: quem eu sou, qual que é o meu propósito, o que o Senhor quer de mim. E aí isso é natural, mas quando isso se torna uma crise, é quando a gente vive em torno disso. Ou seja, você não responde essas perguntas, você não dá resposta para você mesmo, e você continua num círculo vicioso. Você não sai disso, você não sai desses questionamentos, você não avança, você está parado, estático, diante das suas questões da vida. Aí sim, é algo que se instaurou, então, a sua crise de identidade. Então, nós precisamos ir além, porque assim, com certeza, na sua vida, alguém já disse para você, ou não disseram, mas você achou que disseram, as suas vozes interiores, falaram assim: eu preciso ser porque querem que eu seja. Talvez seu pai, sua mãe: eu preciso fazer tal, estar em tal profissão X, porque meu pai porque minha mãe porque dá dinheiro, porque isso, porque aquilo. Talvez ninguém te disse isso, mas talvez o ambiente fez você entender isso. E aí você vai e faz aquilo que querem que você faça. Mas chega um momento da sua vida que você fala assim: não, eu não vou fazer o que ninguém quer nada, não quero nada, não vou fazer nada. Aí você sai totalmente daquilo que as pessoas disseram para você e você faz aquilo que você quer fazer. Aí você começa a viver aquilo que você quer fazer. E aí você caminha por vários lugares, como nós ouvimos aqui nessa noite, caminha por vários lugares, né, para encontrar a sua identidade, para se sentir pleno, porque agora você é livre. Só que eu quero trazer para você aqui nessa noite o perigo que há muitas vezes nesses dois extremos, de você fazer o que querem que você faça e de você fazer simplesmente o que você quer fazer. O equilíbrio, o meio termo aqui é fazer o que Deus quer que você faça. E isso é identidade. É a gente entender isso, e eu vou falar disso daqui a pouco. Nós nunca vamos parar de crescer, querido. Nós nunca vamos parar de crescer, independente da sua idade. Não pare de crescer. Continue buscando, continue se aperfeiçoando, continue se aprofundando naquilo que você já sabe, naquilo que você precisa saber para fortalecer a sua identidade. Ser o que Deus quer que sejamos é encontrar de fato a nossa identidade. Como então vencer as crises de identidade que a gente vai encontrar durante a vida? Aí nós vamos para o texto, nós vamos para o nosso irmão João Batista. Eu quero trabalhar em cima da história de João Batista,
e de algumas coisas que ele fez e que ele disse, que reforçaram a sua identidade. Olha só, aqui a gente leu no João 3:22, essa passagem, eu já vou entrar nela. Mas quem que era João Batista? Você conhece João Batista? Você conhece João Batista? Você conhece João Batista? Conhece João Batista? Eu vou? João Batista era primo de Jesus. João Batista, ele começa então o seu ministério no deserto. Ele é a voz que clama no deserto. Ele prepara o caminho do Senhor. João Batista era um profeta. João Batista era um homem que todos olhavam para ele com um pouco de estranhamento, porque ele sai do meio do deserto vestindo roupas que não eram comuns para a época e se alimentando, uma alimentação totalmente restritiva. Era tido, olhando assim, para alguns como um lunático, mas ele era um profeta. Ele estava na unção profética e ele preparava o caminho para o Senhor. Ele cresce no deserto, ele vive no deserto, e rapidamente a fama de João Batista se espalha. A gente vê isso lá em Lucas 3. Um grande número de pessoas começam a seguir João Batista. Sua mensagem era de arrependimento. A sua mensagem era: raça de víboras, se arrependam. Simples assim. Raça de víboras, se arrependam. Ele batizava um batismo de arrependimento. Um batismo de purificação, para que as pessoas que quisessem mudar e moldar o seu coração em Deus, precisavam passar por esse processo de arrependimento e pelo batismo nas águas. Então, o João Batista começa também a falar sobre as práticas dos fariseus. João Batista começa a falar de arrependimento, e João Batista começa a falar que viria alguém após ele, que era muito mais poderoso do que ele, que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. João Batista anunciava Jesus. João Batista preparou o caminho. A palavra de Deus diz que os vales foram nivelados, nesse sentido de preparar, aterrar o caminho para que Jesus viesse. Esse foi João Batista. João Batista se referia a si mesmo como alguém que estava preparando o caminho. Jesus, então, agora também os seus discípulos começam a batizar por orientação de Jesus, é o que a gente vê no verso 22. E aí, nesse verso 22, diz o texto que depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia e com eles batizava. Jesus também tem a mesma prática ali com seus discípulos que João Batista, e estava na mesma região que João Batista. Agora olha só o que acontece. Aí que começa o drama. Nesse momento, os discípulos de João Batista tinha discípulos, e os discípulos de João Batista, alguns começam a deixar João Batista e a seguir a Jesus. Lembrando que Jesus é batizado por João Batista, e João Batista diz ali, está ali o Cordeiro, é ele, é sobre ele que eu estou falando, tá? João Batista aponta para Jesus, prepara o caminho e aponta. Jesus apareceu, ele reconheceu Jesus, bateu ali, que era Jesus no seu coração, testificou, e ele aponta dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus pede para ser batizado, ele batiza, e a partir dali começa o ministério de Jesus. Aquela voz vem, eis meu filho amado, em quem me comprazo. Tem ali a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo no momento do batismo, e o ministério de Jesus começa então. E Jesus então vai para essa região momentos depois e começa a ter esse ato também de batismo junto com os seus discípulos. Alguns discípulos então deixam João Batista e começam a seguir Jesus. A multidão começa a seguir Jesus. Muita gente começa a seguir Jesus. E aí vem os discípulos falando para Jesus, para João Batista. Verso 26 diz o seguinte: eles se dirigiram a João e disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, ao qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Nesse momento, se João Batista tivesse com crise de identidade, acho que o bicho ia pegar.
E aí é onde eu começo a ensinar a mim e a você como vencer as crises de identidade. Primeira coisa, tenha o conhecimento do alto. Verso 27, João responde: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Verso 33, aquele que o aceita, no caso de Jesus, confirma que Deus é verdadeiro. Sobre identidade, querido, vencer a crise de identidade. Não é possível saber quem somos se não nos for revelado a Deus, diretamente de Deus, e quem Deus é. João Calvino e Augustinho, eles disseram o seguinte, em concordância, pegamos aqui o que eles disseram e coloquei em uma frase só. O nosso conhecimento de nós mesmos está vinculado com o conhecimento de quem Deus é. Se nós não sabemos quem Deus é, isso significa que não teremos conhecimento verdadeiro de quem nós somos. Se nós não sabemos quem Deus é, nós não teremos o conhecimento verdadeiro de quem nós somos. Todo o conhecimento que nós temos acerca de nós mesmos se torna real a partir do momento que eu conheço a Deus. Nós falamos aqui, nós somos atraídos pela sua presença. Então, no momento em que eu conheço a Deus, eu conheço a mim mesmo. Um autoconhecimento que a gente muitas vezes trabalha, ele é limitado, ele nos dá algumas direções, mas é limitado. Mas um conhecimento do alto, ele revela quem nós somos. Quando eu conheço Deus, eu conheço a mim mesmo. Isso é tão certo, querido, que quando o Senhor se apresenta como Criador, e você olha para a natureza criada, para as coisas criadas, e você conhece e reconhece que o Senhor é Criador, você automaticamente vai dizer: eu sou criatura. Então eu reconheço alguém que criou e automaticamente isso define quem eu sou. Sim ou não? Exatamente. Você, por exemplo, tem uma mãe, um pai, você se reconhece como filho por causa da sua mãe e do seu pai. Com Deus é a mesma coisa. Se você chama a Deus de pai, então automaticamente você está se reconhecendo como filho. Se eu chamo a Deus de Senhor, automaticamente eu estou me reconhecendo como servo. Então se eu conheço ao Senhor, se eu tenho conhecimento do alto, eu reconheço a mim mesmo. Para vencer a minha crise de identidade, eu preciso ter o conhecimento do alto, de quem é o Senhor, de quem é Ele, qual o papel dEle, quais os atributos do Senhor, e automaticamente eu reconheço quem eu sou. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Nós só podemos receber, diz o texto, o que nos é dado do céu. Essa palavra receber vem do grego, a gente pode traduzir como tomar, aceitar como Deus verdadeiro. Por isso a gente diz assim: aceite Jesus, reconheça Jesus na sua vida. É exatamente isso, eu tomo Jesus para mim. E aí eu pego a palavra que diz: tome a sua cruz dia após dia. É isso, eu tomo o jugo de Jesus que é manso e suave, que é o seu próprio evangelho, e trago para a minha vida, e isso transforma quem eu sou. Uma visão de quem eu sou só vai ser transformada a partir do momento que a minha cosmovisão, a visão de um todo, for transformada pelo Evangelho. Eu boto um óculos que se chama Evangelho, e aí a partir disso eu vejo a mim mesmo, eu vejo a Deus, eu vejo o outro a partir dessa ótica. Então, eu preciso reconhecer quem Deus é. Essa referência que nós temos de nós mesmos, ela só vai ser mais real se a referência não for mais nós mesmos, mas for Deus. Então essa referência não sou eu somente, mas Deus. É Deus movendo na minha vida. Ainda em João, no verso 1:12, diz: aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então eu agora, a partir de que eu me entrego a Jesus, eu me torno filho amado. Isso é uma identidade que nós temos em Cristo, uma identidade de filho. Não importa se você teve o melhor pai do mundo ou o pior, mas você agora é filho de Deus. Você é filho amado de Deus. Existe uma certificação em Cristo, através do sangue de Jesus, que você agora é filho, filha amada dele.
E isso precisa pulsar forte no meu coração, meu querido, porque isso restaura a minha identidade. Eu não sou mais qualquer um. Eu não sou alguém rejeitado. Eu fui aceito. Eu fui adotado por Jesus. Através de Jesus, hoje eu tenho livre acesso ao Pai. Então eu sou filho, minha identidade é restaurada. Eu tenho uma identidade de filho, de filha do Senhor. Amém? Olha só. Ainda em João, um pouquinho antes, no verso 3, capítulo 3, verso 5, diz: ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. A nossa identidade precisa ser restaurada. A sua identidade precisa ser restaurada em Cristo Jesus. E quando eu tenho a minha identidade restaurada, querido, eu bato no peito, né, simbolicamente dizendo, mas eu bato no peito. Opa, eu tenho um Pai. Eu tenho um Senhor. Eu tenho alguém que está cuidando de mim em todo o tempo. Quando eu tenho um Pai, entendo que Ele é meu Pai, eu não temo, eu não tenho medo. Vêm as coisas sobre a minha vida, mas eu confio, porque eu tenho um Pai que me ama, eu tenho um Pai que me guarda, eu tenho um Pai que me sustenta, eu tenho um Pai que me restaura, eu tenho um Pai que me dá tudo que eu preciso. Amém. E é esse Pai, querido, que te convida nessa noite a restaurar a sua identidade de filho, a restaurar a sua identidade de quem você é nele. A boa notícia é que a visão que você tem de si mesmo não limita o amor de Deus por você. O seu pecado não te define, a sua falha não te define. Quem te define a sua identidade é o Senhor. O que define quem nós somos é o Senhor. É o que Ele diz que eu sou, como Ele diz que eu sou. O amor dEle é esse nivelador para mim e para você. Então, meu querido, depois que eu mudo a maneira como eu enxergo a Deus, eu mudo também, altero, transformo a maneira como eu enxergo a mim mesmo. E aí a minha identidade é restaurada e crises não vão existir mais. Eu vou andar nessa verdade, de que eu sou filho, de que eu sou servo, de que eu estou preso, amarrado nesse amor do Senhor que me sustenta, que me ampara, que me dignifica. De nós mesmos nós não temos nada, mas nós temos tudo nele. Nós temos uma identidade firmada nele, não se esqueça disso. Não é sobre você, é sobre ele. E quando ele restaura quem somos, nós podemos ir além. Os sonhos, a identidade é restaurada, somente o Evangelho é capaz de mudar a nossa visão de nós mesmos. Vença a sua identidade, tendo a sua crise de identidade, tendo o conhecimento do alto, amém? Verso 28, parte A, diz o seguinte: vocês mesmos são testemunhos do que eu disse, eu não sou o Cristo. Como vencer a sua crise de identidade, se existe? Tendo conhecimento do alto e reconhecendo quem eu não sou. Quem eu não sou. Quem você não é. João Batista é claro em dizer, eu não sou o Cristo. Nesse mundo atual, querido, nesse tempo que a gente vive de comparações, a gente está se comparando todo o tempo, a gente está se comparando por conta do advento das redes sociais. Você compara o seu corpo, você compara a sua situação financeira, você compara a sua família, você compara o seu jeito de falar, você vai se comparando. E esse processo, esse comportamento de comparação, se ela for bem resolvida dentro de nós, é saudável, porque eu olho a vida de alguém e falo, nossa, como essa pessoa é interessante, ela estuda, ela tem algo que me liga a ela e eu quero me inspirar nela. Amém. É uma inspiração. Mas a partir do momento que eu olho para uma situação, para alguém e começo a me comparar e querer ser tão somente e ficar só nesse âmbito, eu quero ser igual a fulano, eu preciso ser igual a fulano, é fulano, e aí se torna algo obsessivo, essa comparação se torna prejudicial na sua vida. E você passa a se cobrar por alguém que você não é. Por alguém que você não é. Não é. Tá? Baseado
no que o outro tem, no que você ainda não conquistou, você se pune e se ridiculariza. E aí, aí você começa a perguntar, o que o outro tem que eu não tenho? Por que eu não tenho os mesmos resultados, o mesmo sucesso que o outro? O que eu estou fazendo de errado? Né? João Batista, então, tem esse discernimento de dizer, eu não sou o Cristo. Eu sou eu, e você é você. Parece ser tão simples, né? Mas isso é muito profundo. Eu sou eu, e você é você. Eu sou eu com a minha história, com as minhas questões. Eu sou eu com essa persona que Deus me deu. Eu sou eu com as minhas limitações, e você é você com as suas. E está tudo bem. Não pensar, e aí a gente precisa ter uma avaliação de si mesmo, que é não pensar além do que sou. Gente que se acha, você acha o último biscoito do pacotinho. Né? Eu sou o cara, eu sou top. Né? Se acha até demais, arrogante, altivo, soberbo. E a gente precisa entender que a mesma misericórdia que eu preciso, você precisa, isso nos iguala. Não pensar também menos do que eu sou. Tem gente que se acha o Zé Ninguém, se acha péssimo. E aí eu acabei de falar da nossa identidade do alto, querido. Pelo amor de Deus. Né? Os puritanos, eles diziam o seguinte, acha pouco o fato de ser amado por Deus? Você acha pouco o fato de que Jesus te ama? Isso já nos dá e deveria nos dar uma alegria na vida. A gente tem estudado isso na Doce, uma alegria. Isso nos basta. O Senhor nos ama, nos aceita como nós estamos, transforma o nosso viver. Então nós não podemos ter essa autoimagem negativista nesse ponto. Nós somos filhos, herdeiros de Deus, temos uma herança em Deus e temos um Deus. Amém? Ou não? Nós temos essa identidade no Senhor. E aí João Batista diz, eu não sou o Cristo. Isso é muito interessante para a gente pensar, porque tem gente que se acha o Redentor, acha que chegou para resolver o problema de todo mundo, que é Deus. Você não é Deus, você não é Deus na vida de ninguém. Deus é Deus, nós não somos Cristo, nós temos uma identidade em Cristo, mas nós não somos. Eu não sou Deus sobre a minha vida. Ou seja, eu não sou o Senhor sobre a minha própria vida. Eu tenho um Senhor sobre a minha vida. Ter uma identidade de Cristo não é cumprir o que esperam de mim, ou fazer o que eu quero fazer. Ter uma identidade em Cristo é viver para cumprir seu querer para a minha vida. Isso, de fato, é ter uma identidade em Cristo. Então, como vencer? Tendo conhecimento do alto, reconhecendo quem eu não sou. Eu venço essas crises de identidade e entendo o meu propósito. João Batista diz, na parte B, né, ele diz que não é o Cristo, mas ele continua dizendo, mas eu sou aquele que foi enviado adiante dele. E aí ele continua dizendo, no verso 29, a noiva pertence ao noivo, o amigo presta serviço ao noivo. E o que atende, ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria que agora se completa. Olha só. João Batista entende o seu propósito. Aqui está um ponto-chave sobre a nossa identidade. Eu falei aqui de conhecimento do alto, de saber quem nós não somos. Tudo certo? Você não é aquele fulano, aquele cicrano. Então pare de se comparar com outras pessoas. Se inspire, mas não se compare, se diminuindo. Lembre-se quem você é, que você é um vaso de barro, mas de honra, porque existe algo muito precioso dentro de você. Se você já reconheceu Jesus, o Espírito Santo está habitando dentro de você. Só que eu preciso entender o meu propósito. E João Batista diz, eu sou aquele que foi enviado. Eu sou a voz que clama no deserto, parafraseando. Eu preparo o caminho para o Senhor. João Batista podia viver uma crise de identidade. Ele poderia ver lá no Instagram
os números de seguidores de Jesus aumentando, Jesus batendo 1 milhão, né? Jesus batendo 10 milhões, e ele que tinha 500k, sei lá, ele vê o número dele diminuindo, não é? Ele poderia entrar numa crise de identidade, porque ele poderia confundir o seu propósito, mas ele sabia que ele não era o Cristo. Ele preparou o caminho, ele não era o Cristo. Então, ele entendia que Cristo precisava crescer e ele diminuir, que ele vai dizer isso daqui a pouquinho, que eu vou ler para vocês. Mas João Batista, ele entendia o seu ministério, que era preparar, eu já disse isso, o caminho do Senhor. O sucesso de qualquer pessoa não é quantas pessoas o seguem. Olha aqui, o sucesso de qualquer pessoa não é quantas pessoas te seguem, mas quantos seguem a Cristo por meio de você, por meio da sua vida. Isso sim é sucesso. Você quer saber o que é sucesso? É quantas pessoas seguem a Cristo por meio de você, se inspiram em ser iguais a Cristo por causa da sua vida. Isso em qualquer ambiente que você viva. Isso é o nosso maior propósito. Esse deve ser o nosso maior propósito. João entendia, entender seu propósito é saber o seu lugar na vida, entender seu propósito é estar em paz com a sua posição, entender o seu propósito evita a comparação, entender o seu propósito evita a amargura na sua alma. Entenda o seu propósito, onde foi que o Senhor colocou você, e o que o Senhor quer de você nesse lugar. E o que o Senhor espera de você nesse lugar. O nosso propósito é ser um ser pelo qual o Senhor vai cumprir a sua vontade. O nosso propósito é ser um ser pelo qual o Senhor vai cumprir a sua vontade. Você é um canal, você é um instrumento, você não é Cristo. Você prepara, assim como João Batista, o caminho para o Senhor. Os seguidores, as ovelhas são dele, a igreja é dele, as pessoas são dele. Então eu estou preparando, eu estou entendendo o meu propósito, caminhando nesse propósito, cumprindo a vontade do Senhor. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável, como nós ouvimos aqui. Não é fazer a minha vontade, mas é cumprir a orientação do Senhor, entender seu propósito para ser esse canal que o Senhor vai cumprir a vontade dele. Querido, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. João Batista fala que ele não era o noivo, ele era o amigo do noivo. Lá nos tempos de Jesus, nessa época, esse amigo do noivo, ou seja, o padrinho, né, os padrinhos de casamento para hoje, eles preparavam, eles eram os responsáveis por preparar o casamento. Ficava na responsabilidade deles, o noivo e a noiva só tranquilo, né? Então alguns estão querendo casar e falou, Deus, levanta a gente assim, né? Então assim, eles preparavam o noivado, preparavam a festa, preparavam a noite de núpcias, a Câmara Municipal, nupcial, a Câmara Nupcial, ele preparava. Vontade de tirar esse aparelho, vocês não sabem, gente. Aí, esse amigo do noivo, ele se alegrava pelo noivo e pela noiva. Ele tinha muita felicidade de saber que o noivo e a noiva iam se encontrar, e ele fazia parte daquele processo. Vocês entendem isso? Nós preparamos a noiva, que é a igreja, para se encontrar com o noivo, que é Jesus. Nós estamos também nos preparando para esse encontro. Então, João Batista sabia que o seu propósito, o propósito da sua vida era cumprir a vontade do Senhor. Quando você tenta cumprir a sua própria vontade na sua vida, você se frustra. Quando você tenta cumprir apenas os seus próprios desejos, você vai se frustrar. Mas quando eu estou alinhado com o propósito de Deus na minha vida, querido, é alegria plena. É alegria plena. Estar no centro da vontade de Deus é alegria plena na sua vida. Você não vai ficar dando portada na cara, você vai ser pleno, as coisas vão fluir, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. É vida em abundância que a palavra de Deus diz para mim e para você. Então esteja alinhado com a vontade de Deus, seja um ser pelo qual o Senhor vai cumprir a sua vontade, amém? Glória a Deus. Então a gente se alegra com esse casamento. João Batista se alegrava em saber que o propósito dele era esse,
Então vença a crise de identidade, cumprindo o seu propósito. Fala, Senhor, eu não sei qual é o meu propósito. Então volta lá e ouve tudo que eu falei no início, tá? Comece pelo Senhor. Tenha conhecimento do alto. Reconheça quem você não é. Entenda o seu propósito. E para encerrar, como vencer as suas crises de identidade, as nossas crises? Nós vamos vencer permitindo Cristo reinar sobre mim. Verso 30. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele cresça e que eu diminua. Aqui é uma declaração de um homem que sabia quem ele era. E sabia o propósito dele nessa terra. E ele colocava o Senhor acima de todas as coisas, dizendo: é importante, sim, que as pessoas conheçam a Jesus. É importante, sim, é necessário, diz ele, que o Senhor Jesus cresça, e cresça, e cresça, e apareça, e resplandeça, que todos os conheçam, todos se encantem com esse Jesus, todos se encantem com esse Evangelho, com esse poder que há em Jesus. Eu preciso que o Senhor cresça em mim também. Cresça mais em mim, que o amor dele cresça mais em mim, que o fruto do Espírito cresça mais em mim, e eu diminua. Ah, como é difícil diminuir, né, querido? Como é difícil diminuir. Eu acho que dizer que o Senhor cresça, talvez seja um reconhecimento de quem você tem de Jesus, e possa ser um caminho mais fácil. Mas dizer para você mesmo, diminuir o seu ego, sua vontade, o seu querer, a sua satisfação, os seus prazeres. É como eu estava fazendo discipulado com o Davi, explicando isso para ele sobre o copo, né? Que vai se enchendo de água e aí vai transbordando. Assim que deve ser Cristo na nossa vida. Cristo vai enchendo a minha vida e automaticamente vai saindo as podridões de mim. Quanto mais eu me aproximo e conheço o Senhor, menos de mim eu vou tendo. É automático. Eu vou me aproximando do Senhor e eu vou deixando algumas coisas, porque quando eu me aproximo dele, eu me constranjo com o seu amor, eu me constranjo com a sua santidade, eu me constranjo por quem ele é. A palavra dele vai falando comigo, é como a própria palavra diz que vai entrando como uma espada de dois gumes e vai cortando. E aí naquele momento eu vou diminuindo. E esse diminuir também tem a ver com rendição. Eu vou me rendendo. Eu vou me prostrando, eu vou chorando pelas minhas mazelas, eu vou deixando Cristo me encher. Cristo vai crescendo e eu vou diminuindo. Cristo vai crescendo e eu vou diminuindo. É esse o processo da nossa vida com Ele. É esse o propósito que o Senhor tem para mim e para você. Quando nós vamos ter a identidade restaurada, a palavra de Deus diz que a nossa vida é como uma luz da aurora que vai crescendo, é dia após dia. Ele vai crescendo, eu vou diminuindo. Ele vai crescendo e eu vou diminuindo. Ele vai se estabelecendo na minha vida e eu vou deixando o meu ego no chão. Deixe o seu ego no chão. Não é sobre você, é sobre Cristo. Essa identidade que eu preciso na minha vida, o Evangelho movendo em mim e através de mim. E o texto continua dizendo, verso 31, aquele que vem do alto, lá de cima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra, e aquele que vem dos céus está acima de todos. Cristo está acima de todos, Cristo está acima de mim mesmo, e isso me faz diminuir. Aquele, diz o texto ainda, verso 34, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Verso 35, o Pai o ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Você quer ter a vida eterna, querida? Nossa vida não está limitada aqui. Quando Cristo, eu vou diminuindo, o Senhor vai crescendo em mim.
A vontade dele vai se estabelecendo em mim, o evangelho vai entrando no meu ser, e eu disse, a minha visão sobre tudo vai sendo mudada, inclusive sobre como as coisas nessa terra são passageiras, e que existe uma eternidade para mim e para você. Existe uma eternidade preparada para mim e para você em Cristo Jesus. Aquele que tem o Filho, que é Cristo, tem a vida. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O Senhor nos chama para estarmos em intimidade na sua presença. Uma frase de D.A. Carson diz assim: se a fé no Filho é a única forma de herdar a vida eterna, se ela é ordenada pelo próprio Deus, então não confiar nele é desobediência e descrença. Carson disse isso: se a fé no Filho é a única forma de herdar a vida eterna, e se ela é ordenada pelo próprio Deus, então não confiar nisso, não confiar nele é desobediência e descrença. Eu preciso e eu tenho livre acesso ao Pai através de Cristo Jesus, e a obra de Cristo naquela cruz é real para mim e para você. Então, se você ainda não se entregou a Jesus totalmente, nessa noite você faça isso. E se você precisa vencer as suas crises de identidade, a crise de identidade vai ser vencida quando eu não fizer o que os outros querem, quando eu não fizer o que eu acho que é certo, mas quando eu entregar, diminuir, entregar totalmente o controle da minha vida ao Senhor. Entregue o controle da sua vida ao Senhor totalmente, e a sua identidade vai ser restaurada, tendo conhecimento do alto, de quem Deus é, e revela-se a você, reconhecendo quem você não é e quem você é em Cristo, entendendo o seu propósito e permitindo Cristo reinar sobre a sua vida.